Oi, gente, bom dia. Aqui, Bom dia. tudo certo? Ouvindo aí direitinho? Deixa eu ver aqui. A gente parou na página 124 do livro. Se alguém tiver do PDF quiser colocar aí, para vocês saberem. A gente vai começar do capítulo Tendo para sua satisfação. Vocês me dizem se todo mundo já achou aí. Sim? Desculpa, Bru, qual a página mesmo do livro? A página é 124. Tá, obrigada. Imagina. Então, beleza. E aí é do segundo. Vou começar então, tá bom? Beleza. Tendo, para sua satisfação, tornado a primeira proposição geral mais complexa, Freud deixou de lado a realização dos desejos e voltou sobre seus passos, abordando a teoria dos sonhos a partir de um novo ponto de partida, com suas perambulações através dos problemas do sonho. Agora, concentrou-se nos materiais e fontes característicos do sonho, tendo preparado o caminho com a distinção entre os aspectos manifesto e latente dos sonhos. Ele prosseguiu mostrando que, embora significativamente vinculados, esses aspectos diferem de modo acentuado. Um sonho alimenta-se invariavelmente de materiais recentes, mas com a interpretação leva a um passado mais distante. Eu estou, às vezes, dando umas paradinhas para aceitar o pessoal que está entrando, tá? Por mais bizarro ou delicado que seja o enredo lembrado, ele aponta para questões de importância fundamental para quem sonha. Não existem, concluiu Freud, incisivamente, num tom um pouco ameaçador, instigadores oníricos indiferentes. Portanto, tampouco existem sonhos inocentes. Uma paciente de Freud sonhou que havia posto uma vela num castiçal, mas como estava quebrada, ela não ficava firme. Seus colegas de escola disseram que ela era desajeitada, mas seu professor falou que não era culpa dela. No universo freudiano, uma vela que não fica evoca a imagem de um pênis flácido. Isso, hoje em dia, não parece nenhuma novidade, mas quando Freud publicou este e outros sonhos semelhantes, suas interpretações eróticas escandalizaram um público chocado e defensivo, como sendo amostras de uma monomania indecorosa. Impávido, Freud, ao interpretar este sonho, considerou seu simbolismo transparente. Afinal, uma vela é um objeto que pode excitar órgãos genitais na mulher. Quando está quebrada, de modo que não fica firme, significa a impotência do homem. Quando Freud indagou-se em voz alta se essa jovem analisanda decorosamente criada e cuidadosamente protegida teria algum vislumbre de tais usos para uma vela, ela o esclareceu. Lembrou que certa vez, num barco a remo, no Reno, ela e seu marido haviam passado ao lado de outro barco, onde alguns estudantes berravam animadamente uma canção sobre a rainha da Suécia que, com as venezianas fechadas, com velas Apolo. Como ela não conseguira ouvir ou entender a palavra faltante, que era se masturba, seu marido havia lhe explicado. A associação livre levou das venezianas fechadas, dos versos obscenos, a um pequeno gesto desajeitado, que certa vez estivera no internato, e agora era explorado em seu sonho, para emprestar
um manto inofensivo a seus pensamentos sexuais. E Apolo? Era uma marca de velas e ligava este sonho a um anterior, onde havia algo sobre a virginal Palas Athena. Realmente, repetiu Freud laconicamente. Tudo isso não é nada inocente. Os instigadores imediatos de um sonho, porém, de modo geral, são bastante inofensivos. Todo sonho, sustentava Freud, mostra um ponto de contato com os acontecimentos do dia anterior. Qualquer sonho que tome em mãos, meu ou de outrem, a cada vez confirma essa experiência. Esses restos diurnos, como ele os chamava, frequentemente proporcionam o acesso mais fácil à interpretação de um sonho. Tem-se o breve sonho de Freud sobre a monografia botânica, no qual ele viu sua lente, um livro ilustrado que escrevera, com um espécime vegetal seco preso a cada exemplar. O instigador desse sonho havia sido uma monografia sobre ciclamens, que ele vira na vitrine de uma livraria, na manhã anterior. No entanto, em praticamente todos os casos, o sonho, em última análise, retira seus componentes essenciais dos dias da infância de quem sonha. Pesquisadores anteriores, como Maury, já haviam observado que o material infantil pode forçar seu caminho até o sonho manifesto do adulto. Os sonhos recorrentes, inicialmente tidos na infância e que voltam anos depois para sediar as noites de sono, constituem outro tributo à ágil acolhida da memória humana. Mas, para Freud, apenas o material infantil, que pode ser desvendado pela interpretação, o material oculto nos pensamentos latentes do sonho, é que era realmente absorvente. De fato, considerava-o tão absorvente que lhe dedicou uma sessão inteira e relatou uma série de seus próprios sonhos, juntos com extensas revelações autobiográficas, extremamente íntimas. Estava disposto a demonstrar, a partir de suas lembranças pessoais, que descobre-se que uma criança com seus impulsos continua a viver no sonho. Foi nessas páginas que Freud confessou suas ambições em dolorosos detalhes e contou a história do poeta ambulante num restaurante do Prata, prevendo-lhe um grande futuro político. Foi também aí que Freud revelou seu atormentado desejo. Havia muito tempo acalentado e havia muito tempo frustrado de visitar Roma. Um dos sonhos autobiográficos mais indiscretos que Freud analisou em A Interpretação dos Sonhos é o citadíssimo sonho do Conde Tu. Em sua análise, ele acrescentou um relato pormenorizado dos restos diurnos que haviam desencadeado o sonho a uma interpretação ainda mais pormenorizada. Os restos diurnos de um sonho sobre o Conde Tum mostram Freud em seu ânimo mais expansivo e até belicoso. Na estação ocidental em Viena, dirigindo-se para umas férias de verão em Aussee, ele vê o Conde Tum, político austríaco reacionário, e em breve primeiro-ministro, no auge de sua arrogância, e sente-se tomado por todos os tipos de ideias insolentes e revolucionárias. Cantarola para si mesmo a famosa área de Fígaro, do primeiro ato de As Bodas de Fígaro, onde o plebeu desafia ousadamente o conde a dançar, e a seguir associa a emocionante comédia de Belchamais, que servira de base para o libreto de Da Ponte na ópera de Mozart. Freud havia visto a peça em Paris e, com grande precisão, lembrou o firme protesto de seu herói contra o grande fidalgo que se dera o trabalho de nascer e, pelo visto, não tinha nenhum outro mérito. Aqui tem nota de rodapé. O trecho da área, conforme a citação de Freud, e aí tem a citação aqui, que eu não sei pronunciar isso daqui, que né, não vai rolar, que é muito grande, não é uma palavra só.
Freud não mencionou, embora pudesse tê-lo em mente, Heinrich Heine, um de seus satíricos preferidos. Heine havia utilizado esses mesmos versos como a epígrafe às Termas de Luca, sua devastadora investida contra o conde Platen, o poeta homossexual que considerava seu inimigo e acreditava comandar uma conspiração contra si. Como é que é aquele negócio mesmo que a gente falou que traduz? Tem que colocar no tradutor aqui, né? Alguém lembra? Não lembro, nem eu. Você tinha falado que apontava a câmera e já ia traduzindo, uma coisa assim. É alguma coisa aqui, vamos ver. Mas acho que ele não pega tudo. Acho que vai aqui. Não, meu filho. Será? Acho que isso daqui está em francês, né? Vamos ver. Não, ele não está traduzindo, não. O que será? Ele coloca como se estivesse em português. Falhou hoje, né? Mas não sei, não está rolando. Então vamos voltar. Este era Freud político, o burguês liberal que se julgava tão bom quanto qualquer conde. Mas, ao desvelar a energia que impelia o sonho do conde Thun, traçando uma complexa rede de associações, Freud foi reconduzido a episódios infantis que havia muito tempo esquecidos. Eram menos políticos do que os instigadores imediatos do sonho, mas tinham um caráter igualmente político, e, na verdade, faziam parte da base que sustentava suas atitudes políticas de respeito próprio. O mais significativo entre esses episódios, já relatado, deu-se quando Freud, talvez aos 7 ou 8 anos de idade, urinou no quarto dos pais, e seu pai lhe disse que ele nunca chegaria a nada. Deve ter sido um golpe terrível na minha ambição, comentou Freud, pois as alusões a esta cena continuam a se repetir constantemente em meus sonhos e vêm regularmente associadas a enumerações de minhas realizações e êxitos, como se eu quisesse dizer: o senhor vê, afinal cheguei a alguma coisa. Nem todas as fontes significativas de um sonho precisam ser rastreadas até a infância. O sonho de Freud sobre a monografia botânica levou-o a pensar em sua mulher, a quem apenas muito raramente levava flores. Em sua monografia sobre a coca, em uma conversa recente com um amigo, o Dr. Königstein, em um sonho da injeção de ídolo, em suas ambições de cientista, e também no dia, havia muito tempo, ele tinha 5 anos, e sua irmã ainda não fizera 3, em que seu pai lhes dera um livro com figuras coloridas para recortar. Uma lembrança feliz e isolada de seus primeiros anos de vida. Colocaram aqui a página já, né? Das calçadas nas selvas luxuriantes da experiência infantil, Freud trouxe para casa alguns troféus fascinantes, nenhum tão espetacular, nem tão controverso quanto o complexo de Édipo. Ele havia anunciado essa ideia fundamental a Fliss no outono de 1897. Agora, em A Interpretação de Sonhos, ele a refinava, sem ainda utilizar o nome com o qual ela ingressou, e, na verdade, dominou na história da psicanálise.
Ele a introduziu com muita propriedade, numa sessão sobre sonhos típicos, dentre os quais os sonhos sobre a morte de entes queridos exigiram alguns sérios comentários. Rivalidades entre irmãos, tensões entre mães e filhas ou pais e filhos, desejos de mortes relativos a membros da família, todos parecem malévolos e anormais. Ofendem os valores convencionais mais dignificados, mas, observou Freud secamente, não constituem segredo para ninguém. O complexo de Édipo, encarnado em mitos, tragédias e sonhos, tanto quanto na vida cotidiana, está contido em todos esses conflitos privados. Elevado para o inconsciente e justamente por isso é tanto mais importante. O complexo de Édipo, como Freud diria mais tarde, é o complexo nuclear das neuroses. Mas, como instituiu desde o início, amar um lado e odiar o outro lado do par de genitores não é o monopólio dos neuróticos, é o destino, embora menos espetacular, de todos os seres humanos normais. As primeiras formulações do complexo de Édipo eram relativamente simples, mas Freud viria a torná-las consideravelmente complexas ao longo dos anos. Embora a ideia do complexo logo fosse muito contestada, sua predileção por ela cresceu de maneira constante. Considerava-a como uma explicação da origem das neuroses, como um ponto crucial na história do desenvolvimento da criança, como um marcador diferenciando o amadurecimento sexual masculino e feminino, e mesmo, em Totem e Tabu, como um motivo profundo da fundação da civilização e da criação da consciência. Mas a interpretação dos sonhos, embora as implicações mais amplas não fossem de difícil dedução, a luta edipiana desempenha um papel mais modesto. Ao dar conta dos sonhos homicidas relativos à morte de cônjuges ou pais, ele fornece provas para a teoria de que os sonhos representam a realização de desejos. Além disso, ele ajuda a explicar por que os sonhos são produções tão peculiares. As pessoas, todas as pessoas, nutrem desejos que não podem trazer à luz do dia sem que tenham sido censurados. E essa coisa de realização do desejo é muito aquilo de que às vezes a gente não quer o que a gente deseja, né? Às vezes até deseja mesmo, lá no fundo, mas não quer que isso aconteça. Então, todo sonho, portanto, é o resultado de um trabalho, e de um trabalho árduo. Se a pressão dos desejos para alcançar a consciência fosse menor, ou se a necessidade de resistir a tal pressão fosse menos premente, o trabalho seria mais fácil. Servindo como guardião do sono, o trabalho do sonho tem a função de converter impulsos e lembranças inaceitáveis numa história inofensiva, capaz de neutralizar seu impacto e permitir que se expresse. A diversidade de trabalho do sonho aberto aos sonhadores é praticamente inesgotável, visto que eles têm à disposição uma infinidade de restos diurnos e histórias de vida únicas. Mas apesar de parecer um caos transbordante e desordenado, esse trabalho segue regras estabelecidas. O sensor que prepara os pensamentos latentes do sonho para se apresentarem no sonho manifesto dispõe da grande liberdade de movimentos e emprega uma engenhosidade impressionante. Mas suas instruções são breves e é um pequeno número de expedientes à sua disposição. Freud dedicou o capítulo mais longo de seu livro a essas instruções e expedientes. Ele via o intérprete do sonho como em parte paleógrafo, em parte tradutor, em parte decodificador. Os pensamentos e conteúdos do sonho estendem-se à nossa frente como duas versões do mesmo conteúdo em duas línguas diferentes, ou melhor dito, os conteúdos do sonho nos aparecem como uma transcrição dos pensamentos do sonho em outra modalidade de expressão.
com cujos caracteres e leis sintáticas devemos nos familiarizar, protegendo o original com a tradução. Variando a metáfora, Freud comparou o sonho a um rebus, uma charada com figuras aparentemente absurdas que só conseguimos ler se deixamos de nos surpreender com a falta de sentido e substituímos cada figura por uma sílaba ou palavra. Os principais instrumentos na caixa de ferramentas do trabalho do sonho são a condensação, o deslocamento e o que o Freud chamou de preocupação com a representabilidade. Aqui tem a nota. Em sua popularização sobre os sonhos, 1901, Freud arrolou a condensação, o deslocamento e a dramatização como os instrumentos mais importantes à disposição do trabalho do sonho. Eles não são exclusivos dos sonhos, mas podem ser detectados na formação de sintomas neuróticos, lapsos linguísticos e xistes. Mas foi nos sonhos que Freud descobriu e descreveu seu funcionamento pela primeira vez. Ele havia descoberto ainda um quarto mecanismo, a elaboração secundária, a arrumação da confusa história sonhada ao despertar, mas não tinha certeza se devia considerá-lo como um instrumento do trabalho do sonho. Há ainda outra maneira pela qual os sonhos transmitem seu sentido interno, através dos símbolos. Freud atribuiu um papel apenas marginal aos símbolos, mas nas primeiras edições de A Interpretação dos Sonhos, mencionou-os somente de passagem, e mais tarde acrescentou uma seção bastante longa sobre eles, principalmente por instâncias de William Steckel e outros de seus primeiros discípulos. A pura qualidade mecânica da interpretação dos símbolos nunca deixou de incomodar. Quero advertir enfaticamente contra a superestimação da importância dos símbolos na interpretação dos sonhos. Escreveu em 1909, alertando ainda contra restringir o trabalho da tradução dos sonhos à tradução dos símbolos, e abandonar a técnica de tirar bom proveito das associações do sonhador. Porque também, se ficasse só nessa questão dos símbolos, parece que ia ser muito aquilo do que se pesquisa no Google, né? Sonhei com X coisa, significa Y coisa. Que às vezes tem o menor sentido. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante quando alguém fala que trouxe um sonho, que teve um sonho, que procura no Google. Ah, eu sonhei com uma cobra. Eu falei mesmo, né? Como é que foi? Ah, procurei lá no Google que com certeza tem alguém que tá querendo, né, fazer algo contra mim. E aí você fala, e o que você pensou? E aí já vem, né? Tipo, eu talvez no sonho nem significasse aquilo, nem tivesse essa cobra, podia ser vista de uma outra maneira, tudo. Mas aí, às vezes, a associação livre traz essa coisa, né? Então, eu quero falar daquela pessoa X que eu acho que ela seja uma cobra, aí a gente já usa de uma coisa para falar de outra, né? Nem sempre vai analisar, de fato, um sonho. Mas, às vezes, esse relato aí dessa interpretação da própria pessoa traz a possibilidade de falar sobre um outro assunto que também é importante. Mas, de qualquer maneira, acho que todo mundo sabe, né? Tem ciência disso, que sonhar com X coisa não significa sempre Y e pronto, é isso, fechado, né? Não é assim. Um ano depois, disse categoricamente a seu amigo suíço, o pastor e psicanalista Oscar Pfister: o senhor conta com meu pleno acordo se suspeita de cada nova exigência de um símbolo, até que ele mesmo volte a se atirar sobre o senhor a partir da experiência. Afinal, o melhor conjunto de implementos aí está escrito aqui na nota de rodapé. Em sua correspondência informal, Freud e seus colegas usavam a abreviatura A para psicanálise, que é aquele símbolozinho da psicologia, né? E o A.
Então, implementos da psicanálise é conhecer o dicionário do singular dialeto do inconsciente. A enumeração dos expedientes empregados pelo trabalho do sonho, feita por Freud, vem assim permeada por certa ironia. A interpretação dos símbolos havia sido a base dos livros dos sonhos durante séculos e se tornaria um dos jogos de salão favoritos entre os diletantes que brincavam de psicanálise nos anos 1920. Dessa forma, a mesma técnica de leitura dos sonhos tida por Freud como a mais questionável estabeleceu-se, após a difusão da psicanálise, como a técnica que muitos julgavam a mais intrigante. Não é o único exemplo, como veremos, do tipo de popularidade que Freud deplorava e achava dispensável. O primeiro dos implementos realmente significativos do trabalho do sonho, a condensação, é explicado pelo seu próprio nome. Os pensamentos oníricos que fluem na mente de quem sonha são infinitamente mais ricos do que o sonho manifesto, o qual, em comparação, é parco, insignificante e lacônico. Algumas associações produzidas pelo sonhador podem ser novas, mas a maioria brota do próprio sonho. Cada elemento do conteúdo manifesto do sonho se mostra sobredeterminado. Ele é representado várias vezes nos pensamentos latentes do sonho. Uma pessoa no sonho é uma figura composta. Irma é um bom exemplo, representando várias pessoas às quais tomara de empréstimo traços e características. A invenção de palavras engraçadas ou neologismos, tão frequente nos sonhos, é outro exemplo de como a condensação concentra as ideias como uma espécie de economia fanática. Assim, o sonho de Freud sobre a monografia botânica é a única cena, a mais rápida impressão visual, mas ele contém e resume os mais diversos materiais de várias etapas da vida de Freud. E ainda, Autodidasker, uma palavra com que sonhou Freud, revelou-se uma condensação de autor, autodidata e Lasker, nome de um político liberal judeu-alemão, ao qual Freud associou o nome do socialista judeu-alemão Ferdinand Lassalle. Esses nomes levaram-no através de alguns tortuosos desvios até o campo minado das preocupações eróticas, que é do que realmente trata esse sonho. Lasker e Lassalle tinham, ambos, chegado a um triste fim por causa de uma mulher. O primeiro morrendo de sífilis, o segundo morto num duelo. Freud encontrou outro nome escondido em Autodidasker, como anagrama de Lasker, o de seu irmão Alexander, conhecido na família como Alex. Um desejo de Freud contido no sonho era de que seu irmão algum dia pudesse fazer um casamento feliz. A engenhosidade da condensação é simplesmente assombrosa. Enquanto a condensação não precisa envolver a censura, o trabalho de deslocamento é o local por excelência dessa. A censura atua inicialmente para reduzir a intensidade das paixões que ardem para se expressar, e a seguir para transformá-las. Assim, o deslocamento permite que essas paixões, por mais mutiladas que muitas vezes apareçam em seu disfarce público, escapem à resistência mobilizada pela censura. Por conseguinte, os desejos reais que animam um sonho podem simplesmente nunca aparecer nele. Evidentemente, é por isso que os sonhadores que tentam entender suas produções devem fazer associações tão livres quanto eles se permitem. E por isso, o analista deve empregar todos os seus dotes interpretativos naquilo que elas lhe dizem. Visto que um sonho é um quebra-cabeça de um quadro com uma lógica maluca própria, o intérprete de sonhos precisa ir além da compreensão do deslocamento e da condensação. A preocupação com a representabilidade também desempenha seu papel. As categorias dadas como certas na vida desperta não cabem num sonho.
Ele desconhece a causalidade, a contradição, a identidade. Ele apresenta os pensamentos como figuras, as ideias abstratas através das imagens concretas. A ideia de que alguém é supérfluo pode ser transmitida por um fluxo de água transbordando de uma tina. Um elemento onírico temporalmente sucessivo a outro sugere a relação lógica entre causa e efeito. A frequência com que um elemento onírico aparece vividamente acentua sua importância. Visto que o sonho não tem nenhuma forma direta de expressar a negação, ele procede representando pessoas, acontecimentos e sentimentos através de seus opostos. Os sonhos são embusteiros e trocadilhistas, fazem xixes ou simulam atividades intelectuais. O espaço que Freud dedicou aos estratagemas acessíveis ao trabalho do sonho era, pois, inteiramente justificado. Muitos sonhos contêm falas, e essas quase invariavelmente são citações, reproduzindo palavras que o sonhador ouviu em algum lugar. Mas o trabalho do sonho arregimenta essas falas muito reais, não para esclarecer o significado do sonho, mas para prosseguir em seu esforço trapaceiro de passar pelo sensor, contrabandeando materiais nada inocentes. E ainda, os sonhos são, com frequência, inundados por afetos, os quais, advertiu Freud, não devem ser interpretados literalmente, visto que o trabalho do sonho é capaz de enfraquecer ou exagerar a força deles, disfarçar seus verdadeiros alvos, ou, como vimos, transformá-los em seus opostos. Um dos exemplos mais conhecidos de Freud, o sonho de Non-Viste, ilustração a relação de um sonho tanto com as palavras como com os sentimentos. Não admira que Freud o considerasse adorável. Estava repleto de amigos, vários deles mortos. No sonho, um deles, Joseph Paneff, não consegue entender o que Frise está dizendo, e Freud explica que é porque Paneff não está vivo, não viste. Como Freud reconhece no próprio sonho, é um erro em latim, que naturalmente significa ele não viveu, ao invés de ele não está vivo, não vivit. Naquele momento, Freud aniquila Paneff com um olhar. Ele simplesmente se dissolve, como também Flex-Marxon. São apenas espectros, aparições que se pode desejar que desapareçam à vontade. E o sonhador considera essa ideia agradável. Estou lendo isso daqui e eu lembrei de uma cena. Quem aqui é Potterhead? Na cena do último filme do Harry Potter, ele vai lutar lá, né, com o vilão. Não sei se vocês assistem aqui ou não. Então, vou falar dessa maneira. Então, ele vai lá, né, lutar com o vilão, com quem percorreu ele durante todo o filme e tal. E aí, o Harry ele não tem mais os pais dele, o padrinho dele morreu, né, e tal. Pessoas importantes ali na vida dele já morreram. E antes da batalha, ele está desacordado, né, e aí fica como se ele tivesse machucado, tudo. E tem mesmo um caminho como se fosse um sonho. E numa dessas partes ali do sonho, ele tá no meio, assim, e todas essas pessoas importantes estão em volta dele, falando, então, com ele, tudo, e na hora que ele vai lutar, elas desaparecem, como se elas tivessem, então, morrido ali. Mas ilustra bem isso daqui, sabe, que está sendo dito, assim, dessa ideia de, claramente, né, embora seja tudo magia, que Harry Potter trata de mágica, de magia, ainda assim fica claro que aquilo é um desejo que ele tem de estar acompanhado daquelas pessoas, mas que aquilo não é real. E quando ele acorda para lutar, uma das últimas frases que falam para ele é: a gente sempre vai estar aqui com você. Não tá, né, de fato. Ou pelo menos assim, a gente não sabe se tá. A gente deseja que pessoas que a gente morram, e dependendo da religião ou de não ter religião, depende disso para a gente acreditar se as pessoas estão ou não.
Mas vamos falar sério, assim, quem não gostaria, né, de ter essa certeza de que as pessoas que a gente ama, que já morreram, continuam com a gente? E ele, é isso que ele, né, que ele busca e que eles falam para ele. Então, forma essa roda e aí simplesmente ele some e ele vai lutar lá. E aí ele ganha, né? Ganha lá do malvado, tudo. E ganha nesse sentido de ganhar uma paz que é para esse grupo. Porque esse vilão ali, ele, né, de alguma forma, ele fez mal para todas aquelas pessoas. E aí o Harry, ele fica com essa proposta de vida, que é acabar, então, com aquilo. Se ninguém assistiu Harry Potter, gente, assista, porque é muito bom. É muito legal. E aí traz isso desse sonho. Assistam pelo menos o último que vocês vão reconhecer essa cena de sonho. A fonte para a fantasia onírica de Freud, em que ele reduziu Panefa a nada com um olhar penetrante, não é nenhum mistério. Era a transformação em proveito próprio de um episódio humilhante no qual seu mentor, Brooke, havia desconcertado Freud, o assistente descuidado, reduzindo-o a nada, igual o pai dele disse que ele seria, né? Isso daqui ficou marcado no bichinho, né? Ficou sentido por essa história de que ele não seria nada. Tanto é curioso, né? Que agora a gente lendo a biografia dele pode chegar nessas ideias. O pai dele falou que ele não seria nada, o Brooke traz isso, então, reduzindo ele a nada. E lembra nas páginas anteriores, né, nos outros capítulos que a gente estava lendo, a preocupação dele em si não era sobre quanto dinheiro ele ia ganhar, mesmo ele tendo enfrentado a pobreza, mas ele queria saber se um dia ele ia ser muito conhecido, né? Ele queria ser visto, ser conhecido, parece que sempre foi essa a maior preocupação, e não em si com o dinheiro que, pelo visto, ele precisava, né? Mas, não viste, Freud finalmente rastreou as palavras até uma frase não ouvida, mas vista. Elas aparecem, lembrou ele, no pedestal, no monumento ao imperador José II, no Palácio Imperial em Viena. Vamos ver, tem a tradução. Para o bem-estar de seu país, ele viveu não muito, mas integralmente. O sonho de Freud tomou de empréstimo tais palavras para aplicá-las a outro José, Joseph Paneff, que sucedera no laboratório de Brooke e morrera jovem em 1890. Evidentemente, Freud estava pesaroso pela morte prematura do amigo, mas também sentia-se triunfante por ter sobrevivido a ele. Estes eram alguns dos afetos que o sonho de Freud apresentava e distorcia. Outros, acrescentou ele, eram a angústia por seu amigo Fliss, que estava prestes a se submeter a uma operação, sentimentos de culpa por não correr imediatamente a Berlim para estar com ele. Uma irritação com Fliss por ter lhe dito para não comentar a operação com ninguém, como se ele, Freud, fosse indiscreto por natureza e precisasse de tais advertências. Os espectros do sonho reconduziram Freud à infância. Representavam amigos e inimigos de muito tempo atrás. O prazer em sobreviver aos outros, o desejo de imortalidade, estavam sob os mesquinhos sentimentos de superioridade e os sentimentos igualmente mesquinhos de contrariedade que proliferavam no sonho de Non-Vixit. Todo o enredo recordou-lhe uma velha história. Um cônjuge, ingênuo e egoísta, observara para o outro. Se um de nós morrer, eu me mudo para Paris. Por ora, deve estar claro porque Freud achava que nenhum sonho jamais pode ser interpretado exaustivamente. Suas redes de associações são demasiadamente ricas, seus expedientes demasiadamente hábeis para permitir que os enigmas por eles colocados sejam totalmente elucidados. Mas Freud nunca hesitou em afirmar que, na base de todos os sonhos, existem um desejo infantil e, ao mesmo tempo, aquilo que a sociedade respeitável provavelmente chamaria de inocente.
E a gente vai começar uma outra parte, mas eu acho que dá para ler pelo menos uma para a gente começar. Bastante coisa, mas vamos lá. Deixa eu só ver aqui no sumário. Agora a gente vai para uma psicologia para psicólogos. Então, deixa eu só marcar aqui. Na evolução do pensamento psicanalítico de Freud, a interpretação dos sonhos ocupa o centro estratégico, e ele sabia disso. É extremamente significativo que tivesse escolhido o sonho como o exemplo mais instrutivo do trabalho mental. Sonhar é uma experiência normal e universal. Como Freud, na época em que trabalhava no livro dos sonhos, também estava planejando fazer outros estudos sobre os processos psicológicos comuns e normais, ele poderia perfeitamente ter escolhido outro ponto de partida. No final dos anos 1890, Freud começara a reunir as notáveis anedotas sobre todos os tipos de deslizes e lapsos que publicaria em 1901, sob o sugestivo título A Psicopatologia da Vida Cotidiana. E ainda, em junho de 1897, ele disse a Fliss que estava iniciando uma coletânea de profundas histórias judaicas, que também seria convertida em livro, no qual ele discutiria a relação dos xistes com o inconsciente. Tanto os lapsos mais comuns como os xistes mais banais levaram-nos às regiões mais remotas da mente. Mas o sonho, para Freud, era um guia privilegiado, ao mesmo tempo corriqueiro e misterioso, estranho, mas aberto a uma explicação racional. Ele se ramifica para praticamente todas as esferas do funcionamento mental. Assim, no capítulo 7º do caráter teórico da interpretação dos sonhos, Freud demonstrou detalhadamente o insuperado âmbito de sua pertinência. A seleção dos materiais nos quais Freud baseou o seu livro sobre os sonhos também é reveladora. Como ele observou no prefácio da primeira edição, os sonhos dos neuróticos apresentam características específicas que podem afetar seu caráter representativo, e com isso comprometer a aplicação geral de sua teoria. Foi por isso que recorreu aos sonhos de amigos e filhos, sonhos relatados na literatura pertinente, sem falar de seus próprios sonhos. Ao final, considerou irresistíveis algumas contribuições de seus pacientes, mas soterrou-a sob exemplos extraídos de pessoas que gostava de chamar de normais. Estava decidido a não permitir que a via para o conhecimento psicanalítico se iniciasse no âmbito restrito e especializado de analisandos histéricos ou obsessivos. Ao mesmo tempo, embora pudessem ser pouco representativos, os materiais proporcionados pelos seus analisandos não distorceram seriamente suas investigações. Que Freud tomasse o empréstimo aos neuróticos com tanta liberdade era, evidentemente, uma consequência óbvia de sua ocupação diária. Eles estavam disponíveis e eram interessantes. Mas, ao elaborar a teoria das neuroses, Freud descobriu que o neurótico lança tanta luz sobre o normal, em larga medida, porque os dois, na verdade, não são tão diferentes entre si. Os neuróticos, e a sua extravagante maneira, os psicóticos, apresentam de maneira histriônica, mas por isso mesmo tanto mais instrutiva, as mesmas características dos mortais menos perturbados. Vê aqui que não tem ninguém que não seja meio perturbado das ideias, né? Menos perturbado, mas tá todo mundo perturbado. Uma compreensão geral, satisfatória dos distúrbios neuropsicóticos, anunciou Freud a Fliss na primavera de 1895. É impossível, a menos que se possam estabelecer ligações com os pressupostos claros a respeito dos processos mentais normais.
Exatamente na mesma época em que pensava no projeto para uma psicologia científica, Freud também era atormentado pelo enigma das neuroses. Dentro de si, essas duas investigações nunca foram e nem poderiam ser, com algum proveito, mantidas em separado. Não é por acaso que dava vida a seus apontamentos teóricos abstratos, recorrendo a exemplos retirados de seus casos clínicos. Eles constituíam a matéria para uma psicologia geral. Ó, hoje nós vamos ficar por aqui, porque a outra parte é muito extensa, e aí se começasse a ler agora, não iria dar tempo da gente continuar, né, de terminar. E aí ia ficar meio perdido, né? Eu gosto que a gente tenha um começo e um fim, assim, que dê para se situar, tá bom? Pode ser? E aí a gente lê, então, na próxima semana, das 133 a 146, mais ou menos, vamos tentar. Combinado? Obrigada por mais uma quinta. Fiquem bem e a gente se vê, então, na próxima semana. Um beijo.